O pinheiro bravo, uma das árvores que caracteriza a nossa floresta, tem uma grande importância para a economia nacional. Vamos conhecer a fileira do pinho, desde os cuidados a ter na preservação da floresta até ao seu valor económico. O presidente da direção da Associação Centro Pinos, João Gonçalves, faz um retrato da fileira e dos seus desafios. A fileira de pinheiro bravo, em Portugal, representa números na ordem dos 90% em números de empresas e de empregos diretos, assim como 48% de valor acrescentado bruto nas exportações. Portanto, também a nível de exportações representa cerca de 3%. São estes valores enormes que representa esta fileira. Portanto, é uma fileira de grande importância na nossa economia, sem dúvida. Estamos a falar de uma fileira extremamente complexa e profunda. Isto porquê? Porque o pinheiro bravo, a cultura e a utilização do pinheiro bravo não se destina apenas e unicamente a uma solução ou a única utilização. A fileira do pinheiro bravo tem imensos clientes que querem um bocadinho ou uma parte diferente do pinheiro. Portanto, já estou aqui a falar em utilizar o pinheiro para tratamento, vários tratamentos, estamos a falar de serração, estamos a falar de trituração, estamos a falar de resina e, por fim, ainda alguns resíduos dessas mesmas indústrias podem ser utilizados para a produção de energia. A floresta de pinheiro bravo, pela sua implantação no território, tem também uma importância social relevante. A área florestal de Pinhal está dividida em dois grupos. O grupo das áreas comunitárias, chamados, há quem também chama os baldios, que são áreas que pertencem aos compartes, portanto, áreas comunitárias que pertencem a comunidades de pessoas. Outrora eram geridas pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e algumas são geridas de forma independente. Essas sim representam uma fatia bastante grande das áreas de Pinhal, com dimensão. Isto estamos a falar de centro e norte do país, porque estas áreas comunitárias no sul não existem. Hoje em dia devem representar mais de 1/3 das áreas de Pinhal em Portugal. Todo o resto está concentrado no minifúndio. Centro e norte é minifúndio. Se eu lhe dissesse um número de proprietários, eu não lhe estava a dar uma informação honesta porque não acredito que ninguém o saiba, mas fala-se em que teremos entre 400 mil a 500 mil proprietários. Temos alguns estudos que falam de áreas médias inferiores a 2 hectares, mas a moda, que é a frequência, a maior parte dessas áreas, aqui na zona temos um estudo em 30 mil hectares, aqui de um agrupamento de produtores, a moda é de 3 mil metros quadrados. Imagine, 3 mil metros quadrados numa economia familiar. Por isso é que nós, Centro Pinos, lutamos tanto que o Estado tem que ter um papel incentivador ao pequeno proprietário para que ele conduza as suas áreas de pinhal, para lhe o incentivar a mantê-las, porque tem na base todo este interesse económico, social e ambiental do pinhal para o fazer. Portanto, é uma defesa dos interesses da sociedade. A Centro Pinos alerta para a importância económica, social e ambiental da floresta de Pinheiro Bravo e tem como missão atuar junto do Governo para a valorização da fileira. Existe um reconhecimento, essencialmente agora com toda esta nova atividade da bioeconomia, essencialmente na área da resina, existe um reconhecimento que a presença destes atores na floresta traduz-se num benefício que é da vigilância, que é da manutenção da atividade das pessoas na floresta. O que está a acontecer, existe algum apoio na área da resina, mas na parte depois dos apoios ao pequeno proprietário, portanto, à realidade fundiária que nós temos, os apoios não têm sido adequados até agora. E daí o Centro Pinos continuar nesta luta pela adequação dos incentivos à realidade nacional e neste caso, e do Pinhal. Viajamos agora um pouco mais para norte, onde no campo os trabalhos de manutenção e preservação realizados ao longo do ano são fundamentais para minimizar riscos e garantir algum rendimento. E para isso,
Os produtores florestais contam com a ajuda de empresas, como a Carmo Wood, para gerir o pinhal e alcançar melhores resultados. Nós aqui estamos num desbaste onde lidamos diretamente com os produtores florestais. A propriedade em Portugal, em média, é muito pequena, existem muitos proprietários em Portugal. Isso tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas aqui torna-se muitas vezes numa desvantagem, porque as pessoas acabam por deixar os terrenos ao abandono. E o que a Carmo fez aqui, com a dificuldade de mão de obra que existe no mercado hoje em dia, foi criar equipas especializadas no corte de madeira para estruturas de suporte agrícola e fazemos o serviço do desbaste ao fornecedor. Lidamos diretamente com o produtor florestal e fornecemos-lhe esse serviço. Tira algum rendimento económico que não deixa de ser importante e fica com a floresta muito melhor preparada. Ou seja, o nosso desafio foi criar equipas especializadas e conseguir lidar com o produtor e que ele conseguisse ver que isto daria algum retorno financeiro. Portanto, por que não? Nós gostamos de desafios, estamos a criar equipas, não vamos nos ficar por aqui, estamos neste momento na região de Proença Nova, estamos a começar a expandir isso para outras regiões do país e qualquer produtor florestal que queira ligar diretamente com a Carmo pode e fornecemos este serviço e outros. Para os produtores, o trabalho realizado pelas equipas da Carmo Wood é uma grande ajuda, porque a escassez de mão de obra tem dificultado cada vez mais a realização dessas tarefas. Estamos na região de Proença Nova, estamos num pinhal e com uma área de 1 hectare e estamos a fazer limpeza que é preciso. É bom para a mata porque os que ficam vão engrossando. Agora já se faz qualquer coisinha de dinheiro e amanhã e no outro dia já se faz mais qualquer coisa. E é bom, para que isto aconteça, que se venha fazendo. A empresa foi uma grande coisa que apareceu aqui, porque isto, se não fossem eles, isto talvez nunca fosse feito, porque não há pessoal que queira vir para aqui fazer isto. A operação de desbaste é essencial para preparar a floresta contra os incêndios. A operação de desbaste é uma operação, diria, essencial e que se não fizermos estamos a deixar os terrenos ao abandono, deixamos muita carga, como está aqui atrás. Isto é uma situação em que nenhum bombeiro, nenhuma equipa de combate consegue entrar aqui. Nós estamos a preparar a floresta para, se o incêndio vier, não tem tanta facilidade em ganhar grandes proporções, tem menos carga de combustível, existem mais acessos, as estradas estão passadas, o conhecimento das zonas é melhor pela comunidade e então preparamos a floresta para a prevenção dos incêndios, que é essencial nos dias de hoje. Um pouco mais a norte, em Mondim de Basto, a floresta de pinho ganha outra realidade com a existência dos baldios. Os baldios são estruturas comunitárias constituídas por vastas áreas de território ocupadas essencialmente por floresta e que representam uma importante receita para as populações locais. O termo baldio é uma designação muito ancestral, né, que vem muito antes da nossa nacionalidade, né, e que esteve sempre ligada, digamos, à atividade pastorícia e agropastorícia. É um termo que se perde nas profundezas dos séculos, que tem uma consagração constitucional, é um tipo de propriedade, para além da pública e da privada, cooperativa e social, há também a propriedade comunitária, que é exatamente uma propriedade que está associada às aldeias do norte e centro do país e que hoje ainda temos mais de 500 mil hectares de baldios. O baldio tem muitos recursos, tem potencialidades que ainda hoje não estão suficientemente aproveitadas. Pronto, o baldio foi no passado um complemento da atividade da agricultura, isto é, se no norte e centro do país, se não houvesse baldios, não havia um modelo da agricultura que chegou até a finais do século XX
e que, com a integração de Portugal na União Europeia, este modelo da agricultura familiar, que tinha como eixo fundamental os baldios, e os baldios o que é que serviam, para que é que serviam? Era um complemento desta atividade agrícola, serviam para pastoreio e outras atividades, digamos, que a agricultura precisava para o seu desenvolvimento. Hoje o baldio, digamos, enfim, há grandes investimentos, digamos, nos baldios, sobretudo na área mais de florestação. Pronto, o baldio, para além de ter recursos como a florestação, a resina, a exploração de pedreiras, hoje até, digamos, enfim, grande parte dos nossos baldios tem jazidas de minério, de lítio, portanto, nós podemos dizer que os baldios estão ainda no início de uma exploração e de um desenvolvimento que pode e deve ser para sustentar este modelo da agricultura. Hoje o baldio, para além de ser um fator importante na contribuição para o desenvolvimento local, já neste momento muitos baldios já estão a irradiar a chamada economia social. Ou seja, uma das grandes preocupações é tentar, para além da atividade económica, também irradiar a atividade social e solidária. Os baldios são geridos pelos compartes, que são eleitos pela população. Todos os rendimentos provenientes destes terrenos que pertencem à comunidade são aplicados em instituições e serviços para benefício das populações. A gestão de baldios é feita institucionalmente por órgãos, digamos, que são constituídos por homens e mulheres das comunidades locais, que se chamam compartes. Quando é necessário discutir problemas relacionados com os baldios, reúne a comunidade através de um órgão que se chama Assembleia de Compartes, e que depois há o Conselho Diretivo, que é o órgão gestor, o órgão que se preocupa diariamente com os problemas dos baldios. É esta comunidade que, em função dos interesses e das necessidades que tem, porque o baldio pretende satisfazer necessidades básicas, né, são estas pessoas que reúnem e discutem e que levam a cabo aquilo que entendem que é o melhor para as suas comunidades. Grande parte dos baldios estão muito ligados à atividade silvícola, ou seja, atividade de exploração madeira. Mas depois temos a resina, temos as pedreiras, temos outros recursos que os baldios não são todos iguais, são muito diversos. Essas receitas, que são provenientes, digamos, da exploração dos baldios, o dinheiro é aplicado para ser novamente reinvestido, digamos, nas florestas e para outras atividades, digamos, que a comunidade local entende necessárias. Desde os caminhos, a exploração de águas, ajuda, digamos, enfim, à agricultura, centros sociais, digamos, é hoje, digamos, grande parte das atividades que os conselhos diretivos baldios do norte e centro do país estão a levar a cabo. Na região de Mondim de Basto, os baldios são compostos essencialmente por floresta de pinheiro bravo, uma árvore que representa um papel importante na economia local. Nesta região, é uma região que já com muita tradição de pinheiro bravo, é tão persistente que, apesar dos vários incêndios que ocorrem aqui, ele prevalece. E, portanto, o nosso trabalho aqui é, sobretudo, gerir este território, ajudar as pessoas a gerir este território e compatibilizá-lo com o conjunto de atividades que nós já temos. Sobretudo a resinagem, por exemplo, durante os últimos 20, 30 anos quase que desapareceu no resto do país e aqui neste território ele foi-se mantendo. E, portanto, ela também está a ser reativada. E, portanto, o nosso objetivo é sempre procurar soluções e melhorar as soluções já existentes, apoiando estas pessoas que estão aqui. Um pinhal demora o seu tempo até ser rentável. Por isso, os baldios procuram assegurar outras fontes de rendimento para a população. Um trabalho que assenta numa gestão sustentável do território, recorrendo, por exemplo, aos animais para manter a floresta limpa. A floresta tem um período de produção bastante longo e, portanto, aquilo que nós procuramos fazer é criar um conjunto de intervenções intermédias e outras atividades paralelas que permita tornar a floresta sustentável. Daí a questão da resinagem, que permite algum input económico e permite depois ir investindo na floresta, os desbastes. Portanto, nós temos que trabalhar outras atividades simultaneamente para que depois consigamos manter a floresta no seu máximo produtivo e consigamos proteger também investindo nela. Simultaneamente, nós aqui, sobretudo, temos que aproveitar um conjunto de financiamentos que vão ocorrendo, não é? A nível nacional, a nível europeu, para torná-la sustentável, porque de outra forma também não íamos conseguir. As cabras fazem parte desta paisagem, deste ambiente e, sobretudo, na questão relacionada com os baldios. E, portanto, nós estamos aqui a assistir a esta coabitação
destas duas realidades, a floresta e a silvopastorícia, e como elas se complementam. Portanto, isto é muito importante. As cabras fazem aqui uma gestão também de combustível e há um reaproveitamento e uma maximização da utilização de todo o espaço. E também, lá está, temos a questão da economia, portanto há pessoas que ainda vivem desta componente, da silvopastorícia e da agricultura, e a outra parte da floresta. A gestão da floresta requer um diversificado conjunto de ações de forma a garantir a sua preservação. Uma das mais importantes é a reflorestação, porque garante que as gerações futuras poderão continuar a usufruir das mais-valias deste ecossistema comunitário. Aqui está a acontecer um projeto florestal financiado pelo PDR 2020, aqui no Baldio do Tejão, e este projeto está dividido em três componentes, três estratos, chamemos-lhe assim. Tem uma área que é exclusiva, pura para pinheiro bravo, tenho aqui o exemplar na mão. Tem depois outras encostas, houve esta diferenciação devido à exposição solar e ao tipo de solo, principalmente. Tem outras áreas onde vai ser plantado pinheiro silvestre e camacíperes, e tem outra área ainda onde vai ser feito pinheiro silvestre, camacíperes, bétula e carvalho. Na região centro e norte do país, os baldios estão muito enraizados na população e dele se retira rendimento para conseguir erguer diversos projetos de utilidade para a vida da comunidade. Dá benefícios para a população em questão de regadios, de apoios às associações, catequese, ranchos, grupos corais, vamos às pareiras, portanto, e então o regadio aos agricultores, portanto, em questão de manilhas, de tubos corrugados, portanto, estou que não há rego nenhum que não seja, portanto, manilhado ou entubado. Portanto, tudo apoio aos agricultores. Isto aqui, o Conselho Diretivo comprou esta casa, restaurou, que é agora a nossa sede, que era a Casa Florestal, a antiga Casa Florestal. Nós restauramos-la e é agora aqui a nossa sede. Também demos apoio aqui em cima à Associação de Solidariedade, de que tanto temos 40 utentes, em que se faz limpezas às casas, comidas, roupas lavadas, dá-se o apoio. E agora queremos dar apoio também ao lar, que andemos aqui com umas obras de um lar de idosos para 30 camas, que também com apoio do Conselho Diretivo. Na freguesia de Campanhó, representantes eleitos pela população gerem o baldio para que o rendimento tirado da floresta possa ser aplicado em inúmeras obras para benefício da comunidade. As receitas oriundas do baldio, não é? Portanto, para que é que servem, vou falar mais especificamente por Campanhó, certo? Nós já empedremos todos o que nós chamamos caminhos agrícolas, que fica aqui por trás de mim, ali na zona dos Olivais. Está tudo empedrado, para as pessoas poderem ir lá ir com a carrinha, com a pick-up, com o trator. Já recuperamos todas as poças de regadio. Há um regadio que vem de bastante longe, chamamos-lhe o regadio da Dorna, que tem cerca de 860 metros de comprimento, beneficiamos-lo todo, de uma ponta à outra. Inclusive depois as poças e outras. Colaboramos a 100% na construção de uma casa mortuária, também fica aqui, está ali também à nossa frente. E toda esta área que foi intervencionada vai ser limpa, agora mais algumas coisinhas. E aí, um pouco isso. Regressamos ao centro do país para conversar com a diretora executiva do Centro Pinos, Susana Carneiro, que nos fala da importância de existirem políticas públicas para alavancar a fileira do Pinheiro Bravo.
políticas públicas que são muito importantes para espécies autóctones de crescimento mais lento, como o pinheiro bravo, e as nossas propostas de políticas são sempre baseadas em informação, em dados públicos e em conhecimento que existe, e por outro lado baseia-se em passar ao terreno, aos técnicos e aos proprietários, aquilo que são as melhores técnicas de gestão florestal e aquilo que permite aumentar a produtividade do pinhal, aumentar a produção do pinhal e acrescentar mais valor ao pinhal. Os grandes temas em que nós dedicamos atenção é, sem dúvida, as políticas públicas necessárias a motivar o pequeno proprietário a fazer uma melhor gestão do seu pinhal, porque, sobretudo, o que falta em Portugal, na nossa floresta, é melhorar a gestão. E para espécies com um ciclo longo, como o pinheiro bravo, é muito importante um incentivo público adequado ao pequeno proprietário. E os incentivos públicos que nós temos atualmente são desadequados. E então falta isso. Paralelamente, nós no Centro Pinos temos uma grande preocupação com acrescentar o máximo de valor ao pinhal. Isso passa, por exemplo, na cadeia de valor, garantir que a madeira e a resina têm uma sequência de uso que garante acrescentar esse valor. E nessa lógica, a queima de madeira é a última alternativa possível. Essa é outra das nossas preocupações. No fundo, é a sustentabilidade da floresta e da fileira como um todo. O pinheiro bravo é uma espécie autóctone que tem um peso importante no ecossistema, sendo um excelente captador de carbono da atmosfera. O pinheiro bravo já desde há séculos, como toda a gente sabe, está na nossa história, é usado no nosso país com funções ambientais, como foi o caso da instalação do pinhal de Leiria. Hoje em dia, o pinhal continua a ser utilizado para proteger o solo, para proteger a água, a biodiversidade, não só em dunas, como no tempo de Dom Dinis, mas também nas montanhas, porque é uma espécie pioneira, o que quer dizer que é uma espécie que tem a capacidade de colonizar solos em situações muito difíceis e, enquanto ocupa o solo, protege-o e cria condições para depois virem outras espécies, como folhosas e carvalhos. Portanto, além disso, hoje em dia, no contexto das alterações climáticas, o pinhal tem aqui uma função essencial. É que é uma espécie muito importante no sequestro e, sobretudo, no armazenamento de carbono. O que os dados do inventário nos dizem é que o pinheiro bravo é a espécie que mais armazena carbono na floresta portuguesa. A acrescentar a isso, temos que os produtos que saem do pinhal continuam a armazenar o carbono durante muitas décadas. É um motor de arranque de um sistema em que temos a proteção do solo, da água e da biodiversidade, mas também uma particularidade muito interessante desta cultura é que não é apenas um motor de arranque de todas estas funções ambientais, mas também de muitos usos do ponto de vista económico, porque o pinhal é um verdadeiro sistema multifuncional. É compatível não só com a produção de madeira, mas também com a produção de resina e com silvopastorícia, com a produção de cogumelos e toda uma diversidade de atividades económicas. Um pouco mais para o interior, no Gavião, o pinheiro e o sobreiro convivem lado a lado na floresta. Aqui, os pinheiros têm um papel relevante, protegendo o sobreiro e, ao mesmo tempo, garantindo também uma fonte de rendimento ao produtor. Nós estamos no Concelho do Gavião. A exploração a margalha é uma herdade de cerca de 1000 hectares, com aptidão quase em exclusivo florestal. Portanto, é muito focada sobre o pinho e eucalipto também. Tem uma pequena vinha e algumas vacas, mas para a dimensão que a exploração tem, que são cerca de 1100 hectares, tem cerca de 90 vacas reprodutoras, que não andam onde nós estamos agora, andam numa parte da herdade, que é um outro tipo de solo, que é xisto e que tem menos arvoreda, menos pinho e menos sobreiro. A intervenção humana nesta floresta é reduzida ao extremo. Aqui deixa-se a natureza agir. A parte sul da herdade da margalha é caracterizada por ser, como nós chamamos, a charneca, o terreno de charneca, calhau rolado,
A subdivisão é exclusivamente florestal, muito focado no pinho e no sobro, e depois temos como extremo temos o eucalipto. Pronto. O pinho e o sobro aqui funcionam muito em consociação. Eu gosto desta forma de funcionar, deixar a natureza funcionar. É seguir um bocadinho o que a natureza quer. Portanto, nós como sabemos que a sucessão ecológica do bosque mediterrâneo passa por meio pelo estado herbáceo, estado arbustivo e depois vem o estado arbóreo, onde o pinho é pioneiro e depois vem a seguir o quercus, e então deixamos com o mínimo de intervenção ou com uma intervenção reduzida, deixar a natureza funcionar e ela se instalar. Aqui o trabalho da natureza é totalmente respeitado, mas para a floresta atingir o seu máximo potencial, por vezes é necessária uma pequena ajuda. Estamos a fazer um corte seletivo em que estamos a optar por tirar toda a madeira de serração e os bifurcados, todos os pinheiros dominados e tudo o que está por baixo do montado. O objetivo é fortalecer o montado, retirar o valor económico que já está instalado, de forma a que o próprio proprietário também usufruia do que tem instalado. A madeira de pinho que é produzida na Floresta Nacional tem múltiplas aplicações e é um produto valorizado comercialmente. A Carmo Wood é uma das empresas que utiliza esta madeira, transformando-a nos mais variados produtos. Estamos na Carmo Wood, um grupo de empresas com mais de 40 anos, em que o nosso core business é a madeira tratada. Neste momento estamos localizados numa das nossas unidades de produção em Oliveira de Frades. Dentro daquilo que é o Grupo Carmo, portanto, temos 4 unidades de produção, sendo que os escritórios são em Lisboa e também temos agora uns escritórios acabados de inaugurar em Bordeaux, que é um barco flutuante em madeira. Portanto, estamos presentes em mais de 43 países, em todo o mundo, e o nosso forte em termos de produção acaba por ser o pinho nacional. A Carmo Wood pauta a sua atividade pela valorização da madeira de pinho, a matéria-prima que trabalha em exclusivo e aposta em processos de fabrico cada vez mais robotizados. O futuro, nós parece-nos que vai ser um futuro promissor. Obviamente que temos que não descurar a parte da matéria-prima, portanto, faz falta políticas que possam permitir uma sustentabilidade das nossas matas, que outrora permitiram fazer grandes descobrimentos ao longo pelo mundo e que neste momento sentimos que estão pouco abandonadas. E, portanto, é preciso trabalhar esse capítulo, é preciso trabalhar esse lado. Agora, no que diz respeito à produção, as técnicas que nós temos neste momento são muito avançadas, são state of the art a nível europeu e mundial. Olhamos que o futuro vai ser extremamente agradável e extremamente forte em termos do que diz respeito à aposta na madeira. A floresta de pinheiros tem um papel relevante na sustentabilidade económica, social e ambiental do país. Mas é fundamental assegurar políticas que preservem e incentivem a manutenção desta floresta, de modo a garantir que as gerações futuras continuarão a usufruir deste valioso património natural.